dos resgates mais impressionantes já realizados pela humanidade foi retratado pelo diretor Ron Howard em 13 Vidas, o Resgate, o lançamento do streaming da Amazon Prime Video. Quer saber um pouquinho mais sobre o filme? Então dá um like no vídeo, se inscreve no canal e vamos lá que eu conto. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Lu e esse é o canal Cinefilu. 13 Vidas do Resgate é um filme de 2022 dirigido pelo Ron Howard, ganhador do Oscar pelo filme Uma Mente Brilhante, indicado pelo drama Frost Nixon e com uma filmografia extensa e bem variada. Ele também dirigiu, por exemplo, O Código da Vinci, Apollo 13 e Splash, Uma Sereia em Minha Vida, que era um sucesso da sessão da tarde. 13 Vidas, ele tenta trazer uma representação do resgate da caverna de Tham Luang, que ocorreu na Tailândia entre junho e julho de 2018 e que gerou uma comoção mundial, inclusive mobilizou voluntários do mundo inteiro para ajudar ali no resgate. Naquela situação, um grupo de futebol juvenil de adolescentes entre 11 e 16 anos e o seu assistente técnico ficou preso dentro de uma caverna por causa das monções, as chuvas das monções que chegaram um pouco antes do que normalmente vem, inundaram a caverna e eles não conseguiram sair. Eu acho que se a gente não tem nenhuma noção do que aconteceu, se fosse totalmente ficcional, a gente acharia pouco verossímil. Mas mesmo a gente tendo uma noção do que realmente aconteceu, você consegue ficar apreensivo, o filme consegue passar momentos de tensão e momentos que você pensa, meu Deus, como que eles vão conseguir fazer esse resgate? Porque a gente vai vendo quão realmente era difícil a situação e como ela era delicada. Isso porque o filme aborda todos os poréns, todas as complicações e os detalhes que estavam ali se juntando para aquela situação ficar difícil, né? E acho que aqui tem muito a ver essa magia do cinema mesmo, né? Dessa questão da gente, mesmo sabendo o que aconteceu, a gente ficar apreensivo. Um dos exemplos é que no começo do filme a gente já acompanha esse time, a gente está acompanhando os meninos até eles entrarem na caverna e depois a gente não sabe mais nada deles. A gente só vai vê-los de novo quando os primeiros mergulhadores encontram eles ali dentro da caverna. E ali a gente sente um alívio, mas até então o filme não nos mostra o que está acontecendo com eles e a gente realmente fica apreensivo. E o trabalho desses meninos, que a maioria deles não era atores, é super convincente. Eles tinham que passar por situações como se estivessem com fome por 10 dias, com frio, toda a situação, né, de privação ali, e eles conseguem passar isso com muita verdade. E uma outra coisa que eu gostei bastante no filme é que ele trata a população tailandesa e a cultura do país com muito respeito. Mesmo sendo uma produção britânico-americana, ele não tenta exotizar a Tailândia ou sua população. E essa exotização dos países da Ásia é bem usual no cinema europeu ou no cinema americano mesmo, né? E uma das coisas que pode ter contribuído com esse tratamento muito respeitoso da população da Tailândia é o fato do filme ter sido gravado ali no país mesmo e de muitos membros da equipe serem tailandeses. Inclusive, o diretor de fotografia do filme, o Sayombo Mukdepron, é da Tailândia. E ele usa aqui as imagens de uma forma bem naturalizada, é uma luz muito natural, clara, trazendo essa imagem de um país como qualquer outro, num sentido de não ser exotizado, num sentido de não ser um estrangeiro, um outro. E outros elementos que me interessou muito foi o uso da língua tailandesa em grande parte do filme pelas populações locais, né, que estavam representando, inclusive de dialetos diferentes do próprio país. E ele também toca em questões políticas ali do cotidiano da Tailândia, como a questão da apatridia de alguns povos que vivem ali no norte do país, em locais de fronteira que não são muito claras. Mas, como eu disse, ele toca nessas questões políticas, mas ele não se aprofunda para não criar nenhum vilão, nenhum antagonista aqui. O interesse do Ron Howard foi realmente mostrar esse acontecimento extraordinário da humanidade e, inclusive, ele fala em entrevistas que ele queria até trazer um tom documental quase, que é o que a gente realmente sente aqui em 13 Vidas. E esse respeito à população tailandesa vem também no reconhecimento do papel delas
nesse resgate. Não só no papel, por exemplo, da marinha deles, que participou diretamente ali nos resgates da caverna. Inclusive, 2 militares tailandeses acabaram falecendo em decorrência de problemas aqui desse resgate, mas também de voluntários entre a população local que fizeram um esforço, fizeram ali um mutirão, um grupo de trabalho para desviar grande parte da água que ia para a caverna para outros locais. Então, esse espírito de solidariedade, de colaboração da população tailandesa é bem forte aqui no filme também. Mas sim, o filme ele dá um destaque para o papel de alguns mergulhadores estrangeiros, britânicos, né, que tiveram um papel aqui importante nesse resgate, aqui interpretados pelo Colin Farrell e o Viggo Mortensen. Eles estão muito bem aqui nos seus papéis, estão com uma atuação bem naturalista, parecem pessoas que você conheceria. Eles representam os mergulhadores que primeiro encontraram os meninos ali na caverna e depois se unem a eles outros personagens, como os vividos pelo Joel Edgerton e pelo Tom Bateman. Mas ainda que o filme dê certo destaque a eles e acompanhe a vida principalmente dos personagens do Colin Farrell e do Viggo Mortensen, eles não são tratados como se fossem os salvadores da pátria, como se todo o mérito tivesse neles. Realmente o filme ele dá mais destaque ao resgate em si do que a essas pessoas. Ainda que eles tenham um bom tempo de tela, os militares tailandeses também têm, o governo tailandês também e a sua população voluntária, como eu disse também. Ainda que ali no meio do filme essa questão dos voluntários fique um pouco esquecida, ali no terço final ele aparece com força de novo. E acho que uma coisa que ajuda é que não é usada aqui nenhuma trilha sonora emocionante, a gente não tem um tom melodramático aqui no filme, que é uma coisa que às vezes me incomoda nesses filmes de resgate ou de desastres, vamos dizer assim. Aqui é simplesmente realmente uma tentativa de retrato do que aconteceu, porque o que aconteceu já é algo impressionante que não precisaria até de outros recursos para criar mais emoção, mais empatia da gente. Inclusive, esse filme ele tem 2 horas e meia, ele é bem longo, mas você não vê o tempo passar, pelo menos eu nem vi o tempo passar, porque é tão intrigante que a gente vai vendo como que eles vão dar um jeito de resolver aquela situação e o que passa muito rápido. E os sets de filmagem em que eles representaram as cavernas é muito reverossímil, a gente realmente acredita que eles estão dentro daquela caverna fazendo aqueles percursos super difíceis e mesmo que seja no set, os atores eles passaram por treinamentos de mergulho em caverna, então realmente a gente acredita que aquilo está acontecendo na nossa frente. E em muitos momentos o filme ele põe na tela datas, horários, locais e até em alguns momentos gráficos ali do complexo de cavernas para a gente ter uma noção melhor da localização, do que está acontecendo ali e entender toda a dinâmica e a dificuldade do resgate. E com isso a gente consegue compreender, como eu disse, toda a dificuldade que era aquilo lá, todo o dilema de todas as escolhas que deveriam ser feitas, né? Inclusive o dilema ético de algumas escolhas que tiveram que ser feitas para a solução daquele problema. A única coisa ruim pra gente aqui do Brasil é que, como eu disse, o filme se passa durante a Copa de 2018 e não tem uma menção, mas 2 menções à desclassificação do Brasil pela Bélgica ali. Mas tudo bem, uma delas é usada para acalmar um dos meninos no resgate, então a gente dá um desconto. Então, 13 Vidas do Resgate, ele tenta fazer uma abordagem bem realista na medida do possível do que aconteceu ali. Ele não se apega a detalhes ou a algum personagem específico. A gente não sabe muito da vida dos mergulhadores ou da vida ali das vítimas, né, das crianças que estavam presas ali na caverna. Não sei se por uma escolha do diretor, se por direitos autorais, né? Se de repente porque eles eram menores de idade, eles não poderiam abordar isso. Mas eu acredito que eu entendi a abordagem aqui do diretor, que ele quis realmente fazer um foco naquele acontecimento que é algo de extraordinário, no sentido de não é algo comum que acontece todo dia, né? E se vocês têm interesse em uma abordagem realmente documental do assunto, querem ver um documentário sobre ele, existe um disponível no streaming da Disney Plus
chamada Operação Resgate na Tailândia, ou The Rescue, que conta a história desse resgate também. E depois que vocês assistirem o filme ou o documentário, comentem aqui no vídeo o que vocês acharam, né? Deem um like aqui também e obrigada por me acompanhar até o fim do vídeo aqui. E logo a gente volta. Até a próxima!